Saudações a todos. Primeiro, cabe naturalmente agradecer a FETransporte Brasil pela oportunidade de contribuir para o debate. Parabéns pela iniciativa, num momento importante que estamos passando, né, como civilização. Essa experiência nova para todo mundo. Uma conferência digital com uma dinâmica própria, mas acho que vai ser uma boa experiência para todos nós. Nossa missão hoje é, nas circunstâncias do possível, trazer um pouco dessa perspectiva da logística e da gestão de risco dos transportes de carga, vamos tentar contextualizar isso um pouco. Serei bastante breve através destes tópicos. Pelas circunstâncias, não seria possível, né, colocar as perguntas durante a apresentação, nós faremos isso de alguma outra maneira. Deixo de prontidão, mais uma vez, os contatos à disposição de vocês para algum esclarecimento posterior, enfim, espero, em alguma medida, conseguir contribuir aí com essa nova visão. Trarei rapidamente, como disse, rapidamente essas questões, ter um entendimento básico, absolutamente preliminar, das circunstâncias da infraestrutura de logística, para nós podermos contextualizar como isso está influenciando na questão do transporte de carga e do seguro correspondente. Pelas circunstâncias, não poderia deixar de falar, né, dos impactos de curto prazo que isso está representando. E depois também trazer ao interesse óbvio de vocês qual é o tamanho desse mercado no ponto de vista de seguro, quais são as oportunidades que estão postas aí. Então, rapidamente, é isso que a gente vai tentar cobrir, assumiu aqui a missão de trazer para hoje. Primeiro, uma curiosidade, normalmente se fala que o seguro começou com Lloyds, começou com caravanas. De fato, há registros ainda anteriores a caravanas, em que assumiam a ideia de compartilhamento de risco, né, do pool. Há registros, inclusive, de colocação de carga em diversos navios, ainda no Império Chinês. Então, desde então, esse processo de compartilhamento de risco, de gestão de risco, vem se transformando. E vem se transformando exatamente à luz daquilo que o mercado, daquilo que a civilização exigia. Nós chegamos até aqui através dessa caminhada histórica, né, para estar vivendo exatamente um novo salto. Estamos exatamente numa fase de transição em que sistemas de produção e consumo estão se transformando fortemente. E as primeiras perguntas, né, a primeira provocação como estão postas aqui. Eu trago isso para vocês considerarem como é que as organizações estão encarando essas transformações, nas velocidades em que elas acontecem. Como é que elas estão afetando os negócios? Como é que isto vai representar efetivamente novos riscos, aqueles chamados riscos emergentes. E aqui vamos fazendo uma distinção entre risco oculto, risco emergente e os riscos que estão endereçados por gerenciamento, por retenção, por transferência, né, por apólice. Então, de cara aqui, nós já temos algumas situações que estão no nosso cotidiano, que estão pessoal, que estão no cotidiano das corporações, das empresas, e que tem seu reflexo na logística, tem seu reflexo no seguro, especificamente de carga, além de muitas outras dimensões. Então, há aí uma enormidade, uma lista de riscos emergentes de diversas naturezas, para os quais há de se tratar dentro das corporações com medidas de controle e gestão de risco, tanto quanto também novas oportunidades para o mercado de seguro. Então, eu acho que este é um importante momento de transformação, exigindo de toda a cadeia, cliente, gestor de risco,
corretor, segurador, resseguradores, consultores especializados, um olhar mais cuidadoso para tratar cada uma delas, buscando os mecanismos de identificação, como falei, riscos emergentes, uma atenção muito grande para ver a questão de riscos ocultos, olhar ainda mecanismos de transferência de riscos, produtos com coberturas adequadas a não haver lacunas, gaps importantes. Então, está aí uma importante oportunidade, um momento bem desafiador para todos nós. Especificamente na logística, conhecemos, né, como isto está alavancando, está progredindo. A logística, naturalmente, está tendo que responder às demandas dessa transformação toda que estamos resumindo aqui, que conhecemos. Então, há sim novas soluções de controle de estoque, de controle de transporte. Estão importantes aspectos relativos a marco regulatório. Então, aqui no Brasil, particularmente, nós temos a recém aprovada e ainda em período de vacância, e hoje, 2020, enquanto falamos, conhecemos, ela foi adiada, a efetivação dela, foi estendido o período de vacância para o final do ano. Então, a questão de LGPD será um aspecto importante a popular também a logística e os riscos dessas operações de carga. Cada vez mais, as questões relativas a ataque cibernético fazem parte também desse pano de fundo. Então, falamos há pouco sobre novas demandas, né, que esse mercado vai exigir e as oportunidades para os produtos e serviços relativos a seguro, né, a riscos e seguros. Aqui alguns aspectos que se repetem, né, que se apresentam várias vezes: a ampliação do uso de chamada internet das coisas, blockchain, big data, são expressões que conhecemos aí no nosso cotidiano, mas que estão em suas diversas aplicações. Então, especificamente na logística de carga, de transporte de carga, pontuei aqui uma ou outra dessas referências para vermos suas aplicações. Então, internet das coisas para conseguirmos um melhor mapeamento dos riscos? Sim. Se estamos falando que o mecanismo de transferência de risco, de contratação de apólice de seguro, está correlacionado ao acesso à informação, ao melhor entendimento sobre como acontece a cadeia logística, ter essas ferramentas, aproveitarem as plataformas que utilizam do IoT e dali capturar a informação para poder apresentar a operação na sua extensão e no seu detalhamento, sim, pode ser uma boa aproveitamento ao negócio de riscos e seguros. Na ponta do blockchain, falamos extensamente, né, o mercado debate fortemente isso. Por que também não utilizar este conceito nos contratos de riscos seguros? Por que não usar o conceito de blockchain, por exemplo, para fazer controle de acesso a informações? Falamos no risco intrínseco ao transporte de carga, em que ataques são estruturados. Não há ataques de oportunidade, eles são estruturados a partir de informação, a partir de planejamento. Por que não usar esforços, projetos relativos a blockchain, a revisão de processos, documentação, fluxo de informações, usar isto também a benefício da segurança das operações? Então, vejam, eu insisto na ideia, não é exatamente construir algo novo ou específico, é tomar o benefício, o cuidado, a atenção de aproveitar esforços importantes dentro das empresas e fazê-los também servir ao objeto de risco, à questão do risco e seguros. Por fim, também nessa lista, o Big Data, aí mais uma vez, tomando
por base a ideia de que operações logísticas normalmente estão associadas à ideia de grande quantidade, de grandes transações, ter essa visão, essa ideia de blockchain analytics para fazer esse mapeamento adequado, fazer tudo isso, pode fazer bastante sentido, pode servir bastante ao propósito da gestão de risco. Então, veja que, na essência, nós estamos falando sempre de aproveitamento dessas ferramentas que estão emergindo, da implantação desses projetos dentro das corporações e tomar o benefício das informações ou dos controles que isso nos oferece. Vamos dar inicialmente aqui uma visão da logística, por certo, e pelas óbvias circunstâncias e objetivo, não vamos aprofundar isto, é um panorama geral apenas para tomarmos pé sobre em que circunstâncias nós estamos falando das operações de risco e seguros de transporte de carga. Rapidamente, perdoe-me, alguns slides estão com informação em inglês, resultado, sim, de relatórios internacionais, de comparativo com outras economias, com outras geografias, por isso, algumas das vezes aparece algum conteúdo em inglês, mas procurei o máximo possível evitar. Aqui a gente vê especificamente o Brasil como uma das mais importantes economias no mundo, ao mesmo tempo que está lá em 73º lugar na questão de infraestrutura logística. Esse é um documento de 2017-18, é um estudo relativamente recente, então já refletiu alguns progressos que fizemos, nós vamos explorar isso um pouco mais, mas o destaque aqui é o quanto ainda precisamos evoluir. Apontado aqui na questão da infraestrutura ferroviária, rodoviária e qualidade das estradas. Há importantes estudos da CNT mostrando a evolução das condições de diagnóstico, melhor dizendo. Estudos que trazem ano a ano um diagnóstico das condições de rodovias no Brasil, fora do eixo privatizado, fora das operações mais intensas, dos principais eixos, as alterações são marginais e, por outro lado, a gente consegue ver uma expansão do ferroviário. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. O fato é que ainda temos um grande desafio de logística no Brasil para garantir, para permitir a nossa melhor competitividade nesse mercado internacional. Aqui, rapidamente, uma visão deste mercado em alguns números. Queria destacar, como já comecei, na expansão do modal ferroviário e do hidroviário. Novas concessões ferroviárias, investimentos em malha, investimentos em serviços, estas concessões ferroviárias, marco regulatório, o direito de passagem, né, de uma concessionária através da rede, da malha, de outra concessionária, investimentos em meio rodante, em instalações fixas, em vias. Isso está permitindo uma expansão melhor deste modal. Estamos progredindo, sempre, a expectativa é sempre por mais, mas já começamos os primeiros passos de expansão do modal ferroviário. Há uma predominância ainda das cargas de granel. Então, aquilo que no passado eram filas intermináveis de caminhões escoando as safras de produção do nosso centro-oeste para os portos do sul e sudeste, Paranaguá, lembramos de noticiários, né, com filas de caminhões, Santos, todos esses principais hubs de escoamento de grãos,
Isso foi assumido, em boa parte, com os transportes ferroviários. Então, nós estamos conseguindo dar vazão, em alguma medida, estamos conseguindo atender melhor, responder melhor ao aumento da safra através dessa eficiência do escoamento de produção. Então, isso também é uma frente que precisamos seguir e vamos aproveitar. Já começa, e isso é ótimo, já começam a aparecer mais operações com transportes ferroviários de container, né? Então, carga containerizada, embarcada em vagões ferroviários, já existia há algum tempo a perna de Santos para São Paulo, agora essas operações se estendem para outras geografias, isso é um sinal muito bom. Tomara, sigamos com essa pegada. No ferroviário, o grande desafio ainda é a ocupação de área de servidão, então, velocidade média continua sendo um desafio dentro desse setor. E aí, cada vez que essa composição precisa passar por um trecho urbano, ela acaba reduzindo a velocidade, a curva de níveis. Então, há algumas situações ainda que estão sendo tratadas. É um grande desafio desse mercado. O mercado é uma operação, por dizer assim, complexa em seu marco regulatório, em suas aplicações operacionais, em seus investimentos, na interface com aquele trecho através do qual, né, aquela região através do qual a malha ferroviária se estende, mas sim um bom caminho pela frente. Do outro lado, as questões hidroviárias, e eu coloco genericamente, ou aquaviárias, sejam aquelas por hidrovias, no sentido fluvial, sejam outras pela questão da cabotagem. Vou destacar separadamente, porque isso em si já merece um cuidado. No lado de cabotagem, estamos expandindo, sim, vamos ver alguns números adiante, temos boas oportunidades aí, com uma costa deste tamanho, com uma população que está fundamentalmente no litoral, então o mercado consumidor está próximo aos portos, né? Então isso estrategicamente importante, um drive importante. Então está aí uma boa oportunidade, nós sim estamos expandindo nos últimos anos e um crescimento sistemático da cabotagem. Eu vou sempre correlacionar cada um destes contextos logísticos com as óbvias oportunidades para tratarmos e endereçarmos soluções de riscos seguros. No lado do hidroviário, também estamos vendo, a partir dos últimos anos, uma expansão importante do escoamento de safra do centro-oeste para os portos do norte, através desse canal hidroviário. Então, vão aí também boas oportunidades para estes empresas e profissionais de riscos seguros, especialistas que estão atendendo a esses potenciais clientes no Centro-Oeste para estas soluções que estão postas. E aí nós estamos falando hoje na dimensão de transporte de carga. Então, há importantes oportunidades, tanto na dimensão do transporte de carga, mas também nessas outras relacionadas aos diversos riscos que compõem essas operações, desde os riscos relativos ao negócio, às pessoas, às instalações. Então, vão aí também um mercado para prestar atenção. Estamos investindo em novas chamadas estações de transbordo de carga, em novas frotas de barcaças, de empurradores. Então, uma importante oportunidade. No lado do rodoviário, naturalmente, os principais produtos são essencialmente os petróleo, combustíveis refinados e alguma coisa também de álcool, mas por isso eu nem entro tanto, não vou aprofundar nesse aspecto. As informações são o que está posto é um informativo, que eu acho que vale bastante
esses aspectos que falamos até aqui, complemento com a questão do aéreo. Eu acho que o comércio eletrônico tem uma particular interesse nessa questão do modal aéreo, e aqui eu estou falando de carga, não vou aprofundar as discussões relativas a transporte de passageiro, mas há aí novas concessões, esse mercado se transformou também a partir das concessões, os investimentos foram, por óbvio, priorizados na direção dos terminais de passageiro, mas também há importantes transformações nas operações nos terminais aéreos de carga. Primeiro, no canal de importação, nossa maior parcela de carga que chega pelo modal aéreo, mas também já aparecem investimentos na ponta de exportação. As novas concessões de aeroportos devem também empurrar isso adiante. Isto também vai acontecer no terminais portuários, tanto por renovação das concessões existentes e suas obrigações de investimentos, novas licitações. Temos notícia do Porto de Santos, temos concessões já previstas para portos em outras geografias aqui no Brasil, em outras regiões. Então, isto vai sim representar uma expansão da cabotagem, novas oportunidades de negócio nesse setor. Enquanto o rodoviário segue sua missão, a sua prevalência ainda, inclusive nas longas distâncias, ainda é um volume prevalente, a maior parte, mas vai caminhando, a gente vai ver um pouco da questão do reequilíbrio da matriz logística para esses outros modais à medida que essa infraestrutura se expande. Então, veja, a minha principal proposta, meu objetivo em trazer isto não era discutir a infraestrutura no seu detalhe, mas muito como esta circunstância, esse pano de fundo, vai influenciar, vai reequilibrar a matriz de transporte, refletindo finalmente nas novas oportunidades de riscos seguros nesses outros modais. Então, o alerta aqui é atenção para oportunidades nas outras direções também. Como falei, a ideia, né, de apresentar como isso está se deslocando, aqui, como apontado, um horizonte, um período mais curto, 2016, 2018, mas vejam aqui já 2% de deslocamento, um pouquinho mais de 2% de deslocamento de expansão no ferroviário, outro 1%, um pouquinho mais, menos, na direção do aquaviário. Então, veja, e aqui aquaviário, tanto cabotagem quanto fluvial. A expectativa é que essa pizza se reequilibre, continue, né, essa tendência de reequilíbrio. Ok? Falamos sobre a questão, quantidade, né, de novos de portos, a extensão do nosso litoral, a quantidade de portos disponíveis, que já existem, outras que falamos, novos complexos portuários, assim chamado, né, um hub, um ponto focal onde dali se estabelece uma quantidade de terminais e operadores. Então, essa é a mensagem aqui principal. Existe um importante mercado para além daquele tradicional do seguro de transporte de carga pelo meio rodoviário. Então, aqui também muitas oportunidades, e aqui estamos falando tanto daquilo que é designado como autoridade portuária, aquele ente responsável pela estruturação, pela gestão e do chamado porto organizado. Então, ali já tem obrigações, responsabilidades para os quais refletem riscos e demandas de seguro. Depois avança para os chamados terminais, terminais públicos, terminais de uso privado, né? Então, faixas de cais onde o operador portuário, faixa de cais público, onde o operador portuário vai lá conduzir, executar suas operações. Terminais de uso privado, em que aquele
grupo foi autorizado a operar no terminal e se dedica ali, opera a sua própria carga ou ainda carga de terceiros. Um terminal full container em Santos, em Paranaguá, no Nordeste. Então, isto representa, sim, demandas e oportunidades de riscos seguros. Vale o alerta. Também questões do retroportuário. Então, empresas, operações que se posicionam à luz desta cadeia de exportação, essa cadeia logística de exportação. Então, mais oportunidades de trabalho aí. Sim, Santos ainda representa nosso porto mais importante em termos de volume, de carga, valores. Alguns outros terminais, vocês veem, têm volume de tonelada transportada importante, mas são aqueles especializados, terminais de importação e exportação de petróleo, representam um volume de carga transportada importante, mas são especializados, estão ali dentro de uma cadeia de suprimento específica. Quando eu trago esses outros da lista, fundamentalmente por essa ideia de que estamos falando de um mercado mais pulverizado de diversas naturezas de carga. Aqui uma evidência, né, alguns números dessa sistemática, consistente expansão do modal de cabotagem. Tá? Então, atenção, como disse, representa, sim, oportunidades. Antes, a única opção, e literalmente, né, no passado, a única opção no sentido de serviços disponíveis, infraestrutura e serviços disponíveis, para uma produção na Zona Franca de Manaus chegar nos mercados consumidores, era, por óbvio, a operação de rodo fluvial. Então, embarcava no caminhão em Manaus, na fábrica, ia até um terminal fluvial em Manaus, embarcava na balsa, a carreta era descarregada em Belém, atrelava um cavalo mecânico para descer e seguir para o resto do país. Essa era a única operação logística disponível, deu lugar agora à cabotagem. Então, essa combinação em que os serviços logísticos, multimodal, cabotagem, vieram e estão se expandindo para atender essa demanda. Então, se organizam melhor, atendem melhor ao cliente, reduzem o tempo de trânsito da carga, desde a retirada do container em Manaus até a entrega no destino final, no mercado consumidor. Isso vem reduzindo, sendo mais competitivo em relação ao modal rodoviário. Há iniciativas do marco regulatório para corredores para cargas domésticas dentro dos portos. Isso vai dar aí uma agilidade maior, porque segrega aquilo que é as obrigações aduaneiras, obrigações naturais de uma carga de importação, daquela outra que é um trânsito doméstico. Então, esse marco regulatório pode contribuir, sim, para a expansão desse modal. Há uma expectativa importante aí. O que eu trago agora é a ideia de que os principais portos em volume tal de carga estavam até aqui dentro do sul e sudeste, e agora a iniciativa dos portos, dos assim chamados portos do Arco Norte. Literalmente essa expressão, porque eles estão acima desse paralelo de 16 graus, e aí todos esses do Nordeste e do Norte vão ganhar aí sim um bom empurrão, uma boa expansão de suas operações. Essa é a expectativa. Seja porque eles estão na linha da cabotagem, seja porque nos corredores de exportação, o granel que escoa da produção através das estações de transbordo de carga para barcaças que seguirão por essa via hidroviária do Nordeste até os portos do Norte para serem transferidos a um navio oceânico. Isso pode representar mais uma boa oportunidade para a nossa competitividade como país
para a competitividade do produto, né, dos produtos do agronegócio e as exigências profissionais e de soluções que tudo isto vai exigir. Então, uma atenção aí importante nesse setor. Falar nos riscos vão se transformando conforme este ambiente se sofistica, se muda. Então, aqui estão alguns, eu sei que a letra está miúda e também, mais uma vez, me perdoe em inglês, mas rapidamente apenas para dizer que terminais portuários representam, sim, importantes oportunidades, mas cada vez mais uma complexidade em suas operações e nos desdobramentos, nas implicações de risco que isto representa. Então, aí estão, mais uma vez, obrigações de risco cibernético, um terminal com a complexidade que assume a exigência de ter que fazer uma operação eficiente, precisa dessas ferramentas tecnológicas e aí estão postos os riscos, as questões de dano ambiental, as questões de pessoas, de forças da natureza, né? Ventaval, alagamento, coisas que valem. Então, há, sim, alguns riscos emergentes, outros que estão se agravando. Por isso, tudo isso vale um mercado novo, um mercado importante aí para operar. Estamos falando que os números de terminais estão se expandindo, aí estão a combinação de um cenário complexo que exige cuidado com um número maior de oportunidades. Também, muito rapidamente, o sinal de como é que é uma instalação de transporte aéreo de carga. É aqui que eu comentava a expectativa de ampliação disto à luz do comércio eletrônico. Claro que uma importante parcela, nosso 98%, 95%, toda a nossa importação, exportação é pelo modal marítimo, certamente, mas estão aqui também alguns mercados, algumas operações importantes. À luz, particularmente, das circunstâncias, embarques de medicamento, embarques de testes para exames que vão acabar sendo exigidos agora, esse modal aéreo vai representar aí importante. Há um grande desafio neste momento para esse setor, como a maior parte da frota, a esmagadora parcela da frota aérea não está operando, está no chão, por óbvias circunstâncias, há também um desafio em relação à carga. Há, neste aspecto, um estudo, várias discussões sobre como este mercado vai reagir na retomada da movimentação de pessoas e da economia. Então, como aviões cargueiros serão temporariamente assumidos, essas rotas de carga serão temporariamente assumidas por navios, por aviões de passageiros com expansão das operações de carga, né? No porão de bagagem, expandir as operações de carga nesses porões de bagagem. Há também umas discussões sobre a ocupação da cabine. Se teremos uma quantidade menor de passageiros nas cabines, a demanda será menor por um período a se determinar. Há discussões com a Infraero sobre de que forma, de que maneira segura poderia eventualmente utilizar estes espaços de cabine de passageiros para acomodar carga, como isso seria feito de maneira segura, de maneira organizada, dentro das regras internacionais de segurança previstos para esse setor. Então, esse debate está posto. Há algumas questões, por óbvio, operacionais, mas também há questões regulatórias. Então, a turma que atua nesse setor tem que estar aí bem atenta a essas transformações que estão acontecendo em função das circunstâncias. Como disse rapidamente aqui, alguns aspectos relativos ao impacto de Covid no transporte rodoviário de carga. Não vou entrar em detalhes dessas questões macroeconômicas, apenas um registro para pontuar
acho que sabemos, terão marcas profundas aí, né, nessa economia mundial, como isso vai acontecer, de que maneira essa recuperação vai acontecer. Então, esse desafio sobre recessão econômica e retomada do transporte, do produção e consumo e ato contínuo da logística de carga. Eu acho que também de cara, um importante registro nesse momento é destacar a resiliência do nosso sistema logístico diante das circunstâncias. Nós não tivemos paralisações de transporte rodoviário de carga, não tivemos paralisações de terminais marítimos, né, dos terminais de carga, dos portos. As circunstâncias relativas à operação aérea são naturais, mas não determinadas por vamos dizer assim, uma ineficiência logística. Foram circunstâncias naturais. Até da própria retração das cargas. Especificamente, e aí vamos fazer a distinção, né, no setor aéreo, aquilo que foi a retração, a paralisação dos voos de passageiros, enquanto, do outro lado, os voos de carga seguiram com medicamentos, com apoio humanitário, seguiram sua missão. Então, também nesse aspecto, ainda que fortemente impactado, também a logística aérea de carga mostrou ali seu grau de resiliência como possível. Mas, em resumo, nas circunstâncias que temos, ok, passamos razoavelmente bem, eu diria até que um pouquinho mais que isso, por esse impacto na perspectiva logística. Essa questão, né, de confiança é a que vai determinar a retomada de produção e consumo. Meu entendimento é de que o mercado não vai consumir mais simplesmente pelo fim da quarentena, mas muito mais pela confiança de todos nós sobre como as coisas acontecerão adiante. Aqui eu queria destacar, diante de tudo isto, alguns setores foram mais fortemente impactados e outros revelaram, né, alguma resiliência e, mais do que isso, vão revelar alguma força melhor na retomada. E a logística é uma delas. Então, há aqui importantes cenários para estudar a questão da carga, quanto que isto ainda vai, condicionado a tudo aquilo que a gente falou, né, de retomada de confiança em consumo, a logística está aí como as primeiras a reagirem a isso. Então, aqui um dos primeiros a reagirem será a questão do mercado logístico. Destaque-se importante que nesse impacto, nesse momento de impacto, curiosamente, como a logística acabou cumprindo seu papel e a resiliência, porque parte do consumo, conhecemos, migrou para o comércio eletrônico. Se diz que nós passamos em 30 dias a caminhada, né, de amadurecimento, de expansão do digital, que aconteceria em 5 anos. Se tem essa imagem. Então, desde do trabalho remoto, em casa, até as questões de comércio eletrônico, isso deu um empurrão importante. E aí estamos agora para tratar adiante, né? Então, a reestruturação, como tudo isso vai ter que se preparar, se reestruturar para seguir adiante. Várias dessas soluções foram feitas em caráter precário, provisório, de última hora, para conseguir sobreviver, mas daqui adiante elas terão que ser estruturadas para poder aguentar um processo de longo prazo. Por isso que, de certa forma, se diz que sim, esse impacto que estamos experimentando remove décadas de inércia de um processo de cadeia logística que já vinha no seu crescimento orgânico natural. No ponto de vista de risco, eu anotei aqui alguns dos aspectos. Então, desde a quebra de autoconfiança desses operadores, né, desses agentes, as questões de avaliar a cadeia de suprimento para identificar vulnerabilidades, tratar cada uma delas, ajustar
mecanismos de gestão e de proteção por seguro, entender interdependência, isso ficou bastante claro, muito forte, né? Isso para todos nós, especialistas, já vinha bem entendido, já vinha de muitos anos, um ponto de vista global, isso já é discutido, mas isso chegou mais próximo de todos nós, essa questão de interdependência entre operações, criar essa ideia de resiliência, né? Quantas operações, quantas empresas tiveram que fazer seus planos de contingência de última hora, arrumar sua infraestrutura para poder atender a exigências, circunstâncias de ter que atuar em trabalho remoto. Então, muita coisa para se reorganizar, e há metodologias, há prestação de serviços especializadas no Brasil para atender a tudo isso. As questões de coberturas e de aspectos da apólice de seguro, então, lucro cessante, deterioração da carga. Então, as coisas que não estão em contratos de seguros que vinham sendo utilizados até aqui precisarão, ou sim ou não, depende de cada operação, a relevância que entende em relação a essas percepções, essas novas percepções em relação ao risco, terão que ser contratadas bem preparadas para isso. A questão do trânsito e acumulação neste período chama atenção a isso. Várias apólices têm, várias não, as apólices de seguro de transporte de carga têm sua indicação de limite máximo de acúmulo, seja ele em viagem, seja ele em cross-docking. Importante alertar aos clientes sobre o cuidado em relação a isso, para que não haja acúmulo de carga ou, na eventual circunstância de ter que lidar com um acúmulo, fazer os cuidados de atendimento aos limites de cobertura necessários a isso. Então, aqui o alerta em relação ao valor acumulado, à duração da viagem, que estão eventualmente impactadas aí pelas circunstâncias, um local que não pode receber e por aí vai. Acho que, sim, um aspecto aqui é o cuidado em relação à caixa, à solvência dos agentes, botei transportador, mas de caráter geral, dos agentes dessa cadeia de suprimento, então, quanto o cliente, o contratante, o embarcador, e, por sua vez, o próprio operador logístico, né, transportador ou qualquer outro agente desta cadeia, precisa estar preparado para esse desafio. Aliás, preparado é a palavra mais repetida, mas precisa buscar caminhos para essa questão de solvência e capacidade de longo prazo. Então, aqui, como embarcador, a necessidade de tomar cuidado com como, para quem, de que forma aquela carga será embarcada, com quem será embarcada, porque, eventualmente, aquela operação pode não terminar, não chegar ao destino em função de percalços empresariais. Finalmente, um pouco aqui desta conexão, dessa correlação entre da logística, as circunstâncias que estamos vivendo e agora como é que ela se desdobra no transporte de carga. Aos mais experientes, peço licença para eventualmente indicar aqui alguma coisa que já é conhecida, mas a benefício de todos. Eu trouxe rapidamente essa dimensão do seguro de transporte de carga aqui e no mundo. Então, a gente observa essa distribuição, como está posta. No Brasil, essa proporção de seguro, vamos dizer assim, de carga segurada é até proporcionalmente maior do que o interesse segurado, do que o espaço segurado no Brasil. Se a gente vê o market share, né? Você vê essa participação do seguro. Agora, por outro lado, a gente vê que ainda há bastante espaço para crescer. Então, isso aqui mostra o quanto nós ainda temos, sim, oportunidade de expansão desse mercado de seguro de transporte de carga, e ele, sim, vem crescendo acima da inflação, acima da taxa média
de expansão do índice de securitização do país. Apontei aqui muito rapidamente alguns dos produtos de seguro disponíveis para endereçar estas exposições do transporte de carga dentro da logística. No lado esquerdo, ali, as questões relativas ao transporte rodoviário, um destaque, por óbvio, em função de uma quantidade maior de oportunidades que estão aí para todo mundo, mas eu gostaria de insistir em tudo aquilo que pontuamos no início. Então, está indicado ali a questão do seguro de embarcador, né? O transporte nacional contratado pelo embarcador, aquele outro que é o de obrigatório da responsabilidade civil do transportador, e ainda, finalmente, aquele que é o facultativo para o roubo de carga. Há uma sistemática, e mais uma vez, com a licença dos mais experientes, a benefício de todos, há uma natural confusão por que o seguro nacional se sobrepõe, se é o mesmo do transporte, do responsabilidade civil transportador. Não, ele não é a mesma coisa, não são dois pólices para cobrir a mesma natureza de risco, são objetivos diferentes. A pólice do embarcador, aquela chamada Transporte Nacional de Carga, sim, tem coberturas mais amplas do que aquelas que são próprias de danos por responsabilidade. Aquilo que foi atribuído ao transportador enquanto custódia da carga. Então, e no lado direito aqui, há mais algumas oportunidades. Eu destaco aqui a questão do seguro de transporte internacional de carga, também contratado pelo embarcador. Há uma importante oportunidade aqui no caminho de exportação. O exportador brasileiro, ainda por circunstâncias de mercado ou de cultura, ainda não aproveitou todas as oportunidades de agregar valor ao seu produto, exportando o produto com seguro contratado no Brasil. Então, há aqui também importantes oportunidades nesse produto de seguro, né? Nesse ramo do seguro. Os outros, naturais, já como discutimos aqui. A questão do transporte aéreo, ok, do aquaviário, e aqui inclui-se, eu acabei não estar anotado, mas também tem aquele chamado responsabilidade civil do operador portuário, do multimodal, como se expande, o do ferroviário, enfim, alguns, esses não é uma lista completa, mas apenas aqueles mais imediatos dos ramos de seguro do transporte de carga. Avançando, dando aqui um pouco de tamanho desse mercado, volume de prêmios. Então, você vê, quando colocamos aqui, nós estamos falando de um período de janeiro, do período 2019, e esta variação apontada na parte de baixo já são dos primeiros meses, né, do correspondente em... Desculpe, isto aqui está a referência dessa variação, dessa expansão entre 18 e 19. Então, reflete já começa a pontuar aqui. A gente vê expansão do transporte nacional, né, no quadro de baixo, uma expansão de cerca de 4%, no internacional de quase 7%. Então, a gente estava vendo ali, do responsabilidade civil do transportador de carga 10%, a gente via esse mercado expandindo. Seja pelo aumento da demanda, seja aqui também um pouquinho pelo aumento de taxas, porque o mercado, sim, vai ficar um pouquinho mais desafiador as taxas. A expectativa é que aquilo que já está acontecendo no mercado internacional, essa onda alcance o Brasil e comece a haver aí aumento de taxa média, na média. Cada cliente, cada operação, segundo sua particularidade, naturalmente. Mas um conceito em que o mercado vai ficar um pouco aí mais duro em relação às taxas. Não,
o primeiro mês, janeiro e fevereiro, ainda não refletiu exatamente tudo que resulta desse impacto, né, de pandêmico. As taxas de março, os prêmios relativos a março não estavam disponíveis quando fui buscar essas informações, então ainda não estão disponíveis, na verdade, pelo menos a última vez que verifiquei, então ainda não trouxe simplesmente porque não adianta ficar falando. Agora, em janeiro e fevereiro, certo, porque vinham com embarques, vinham com operações anteriores, não deu tanto impacto ainda em prêmio. Espera-se diferente quando saírem os números de produção de março, abril, maio, naturalmente. Então, aí sim espera-se um número bem mais baixo por óbvias circunstâncias. Ainda que a resiliência, como eu falei, da logística tenha prevalecido, mas o próprio consumo diminuiu, não há de se esperar outra coisa que não essa redução também de prêmio do setor. Mas aqui a gente vê que é uma parcela importante, né? Olhando o volume total de prêmio em 2019, há de ver que é um volume de prêmio e comissão importante aí no mercado. Rapidamente, para indicar os principais players que estão no setor, é um mercado que acabou se estruturando, acabou resultando na prevalência de players internacionais. Então, o seguro de transporte de carga é, sim, essencialmente balizado com produtos que vêm com experiência internacional. O que eu quero dizer com isso é que o mercado de riscos e seguros no Brasil não deve nada ao exterior no ponto de vista de sofisticação dos seus modelos, de especialização, de capacidade financeira para tomar risco, assim, grande capacity, limites altos. O mercado de seguro e de resseguro no Brasil é bem estruturado, é capaz de atender, responder a necessidades de grandes operações. Há questões relativas a produto, que vou apontar logo na sequência, mas isso também é debate que está posto no mercado internacional, então não é dizer que estamos atrasados. O fato ainda que a legislação, o marco regulatório relativo à contratação de seguro possa estar se alterando, há circulares bem recentes desses últimos dias que apontam isso, mas o mercado local é capaz de atender às demandas e atender de maneira bem interessante, muito bem estruturado, em especialização, em capacidade de seguro, de resseguro, de serviços de gestão de risco. Estas são algumas das questões que eu comentava, né, da transformação do seguro. Se tudo aquilo no início que falamos, transformações para um ambiente digital, então, né, da chamada Revolução 4.0, naturalmente chega também para o mercado de riscos e seguros. Já começamos a pontuar o item 1, como essas soluções podem ser utilizadas para o mercado de riscos e seguros de transporte de carga, mas também podem ser utilizadas até para mecanismos de averbação, para mecanismos de prevenção de perdas. Então, um pouco dessa realidade que está se refletindo também para o setor. E aqui, uma questão de clausulado. Então, quando eu falo aqui, nesse ponto, eu estou correlacionando essa pesquisa que nós fizemos num congresso do CIST, né, Centro Internacional de Seguro e Transporte, para o Clube Internacional de Seguro e Transporte, que reúne todos os agentes dessa cadeia, até os convidos a participarem do CIST. Temos os congressos, os workshops mensais, que estão sendo feitos via digital, por canal digital, naturalmente. Temos congressos anuais, revistas, publicação de artigos. Isso é bem interessante. É uma área, é um fórum importante para os agentes dessa cadeia participarem.
Então, essa pesquisa feita em 2018 já sinalizava que esse mercado vai ter que se ajustar à nova realidade, que não teríamos todas as coberturas, produtos que também não existem no exterior, que também estão sendo desenvolvidos lá fora também, que exatamente esses players internacionais podem acabar trazendo com mais agilidade, ao mesmo tempo em que nós, mercado local, também estamos produzindo, também estamos gerando essas novas soluções. Particularmente, se falar em roubo de carga, para o mal ou para o bem, por necessidade óbvia, mas o Brasil é a referência mundial, não apenas em relação ao problema, mas também em relação às soluções disponíveis para isso. Europa, a costa oeste dos Estados Unidos, que experimenta cada vez mais o problema de roubo de carga, está vindo buscar know-how aqui no nosso mercado. Eu deixei essa mandala como uma provocação, aí, como um pró-memória de como esse novo modelo de gestão de risco precisa se ajustar, precisa se preparar para essa nova realidade. Deixo aqui como registro, fico à disposição para discuti-la em detalhes depois, né, pelo tempo disponível. Eu entendi que era importante apresentar, fazer a provocação, convidá-los a refletir sobre o caso e depois ir aprofundando cada uma delas. Mas essas dimensões de predição, que é mais do que prevenção, né? Então, esse binômio de prevenção e predição começam a funcionar mais de maneira mais próxima. As questões de data mining, né? De mineração de dados, de base de analytics e tudo isso funcionando para nos auxiliar nesse caminho de predição. Enfim, e eu quero destacar muito essa parte da política e cultura. Elemento humano, cultura, continua sendo a primeira linha de defesa em diversos setores quando falamos de gestão de risco. Certo que há de se investir, desenvolver infraestrutura, proteções físicas, N procedimentos, é verdade, mas cultura, atitude diante do risco, continua sendo o primeiro e mais importante papel, mais importante aspecto de um programa de gestão de riscos. Queria deixar isso bem forte, essa afirmativa bem clara, convidá-los a levarem como especialistas, levarem isso aos clientes, porque é aí que começa todo o programa de gestão de risco, e não é apenas só numa dimensão de riscos e seguros, também na dimensão empresarial para a sustentabilidade de longo prazo das corporações, das operações. Então, esse mundo, sim, está se transformando e vai exigir naturalmente uma reinvenção desses processos de análise de riscos e seguros. Essa é naturalmente a mensagem que quero passar. Para concluir, né, alguns pontos principais aqui de reflexão. Existe esse processo de logística como fator crítico da organização, então vamos trazê-la para um planejamento estratégico empresarial. Aquilo que é transformação digital, tecnológica, reflete em riscos, em novos riscos, vamos trazê-los à luz e passar a analisá-los. E, finalmente, esses aspectos da logística, já comentamos bastante ao longo do nosso bate-papo, fica o registro final. E, de novo, à luz dessa assunto que nos traz hoje, essa última frase é o que tem mais se repetido. Sim, vai ser uma grande reinvenção desse setor, mas eu acredito muito nessa ideia, nessa imagem, nessa brincadeira aqui, uma brincadeira séria, por dizer assim, de que sim, é possível alcançar o objetivo, a missão empresarial, a lucratividade, alcançar nossos objetivos de negócio, mas fazê-lo de maneira segura, de maneira minimamente estruturada, não nos expormos desnecessariamente na busca do objetivo, nos expormos desnecessariamente. É possível buscar esse equilíbrio, não precisa ser um Tom Cruise, não precisa ser um
missão impossível, é uma missão bastante execuível, bastante fácil de alcançar. Fácil depende da operação, depende da cultura implantada, mas no Brasil há bastantes meios e recursos para executar esse processo de integrar gestão de risco à estratégia corporativa. Como falei, deixo aqui os contatos para algum esclarecimento, alguma pergunta que possa vir. Tenho por muitos anos o compromisso de oferecer conteúdo, então, conforme possível, numa regularidade, eu disponibilizo material por estes canais digitais. Fiquem à vontade, ou por eles, ou por e-mail. Vai ser um prazer poder ajudar. Espero ter contribuído com vocês, como disse, um apanhado, uma primeira leitura, mas espero que tenha sido útil para vocês formarem os primeiros aspectos, primeiras referências sobre o tema, ou tomara tenha tido a chance também de contribuir com aqueles mais experientes para aprofundar a visão sobre o setor. Então, mais uma vez, agradecer ao FETransporte pelo convite, deixar à disposição de vocês. Boa sorte, sucesso, muito obrigado.